Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bom, gente? Eu vou iniciar uma série de lives onde eu vou começar a criar conteúdo para trazer para vocês aqui que estão no meu Instagram. E eu quero deixá-las salvas, vão todas ficarem salvas aqui no IGTV. Então, esse é o objetivo maior de eu estar fazendo essa série de lives. Então, nós vamos falar sobre muitas coisas. Eu vou falar sobre sincronicidade. Eu fiz uma enquete aqui onde eu perguntei se as pessoas sabiam essa questão do 1111 que eu compartilho, as horas repetidas, né, os números repetidos. E várias pessoas manifestaram que têm interesse em entender melhor isso daí. Então, nós vamos ter live falando sobre isso. Vou falar sobre maternidade, sobre abundância, sobre violência doméstica. Então, assim, eu já botei aqui vários temas que são recorrentes, que chegam até mim, para que a gente tenha um bate-papo gostoso, para que eu possa colaborar com vocês, levando para vocês conhecimento sobre isso, né? E que eu possa contribuir para que isso mude. Então, nós vamos falar sobre carreira, sobre propósito de alma, o propósito de como ser humano, seu propósito profissional. Vou falar sobre transição de carreira, que é o que eu estou fazendo hoje na minha vida. Então, assim, vão ser uma série de lives muito legais. E, assim, eu recomendo que você assista, que você traga alguém, se você sentir, sempre consentir, tá, gente? Se você sentir que deve assistir, que você assista. E se você sentir que tem alguém que precisa ouvir algo do que eu tenho para dizer, compartilha isso também com essa pessoa. E se você, sobretudo, tiver algum tema que você queira que eu traga aqui, por favor, falem comigo, tragam para mim no direct, deixem em caixas de perguntas, que vai ser um prazer muito grande. Eu vou falar sobre o Theta Healing, eu vou explicar também em algumas lives como que o Theta Healing funciona, vou explicar as ferramentas do Theta Healing, porque eu tenho percebido também que muitas pessoas têm interesse, mas têm muitas dúvidas. Então, o objetivo é tirar dúvidas, sabe? É auxiliar. Então, as lives eu vou buscar o quê? Que sejam como aulas, né? Como conteúdo real para transformar a vida das mulheres que chegam até mim. Então, vamos falar também sobre maternidade, sobre ancestralidade. Vai ser muito legal, gente. Eu falei da abundância, da prosperidade. Vou falar sobre essa questão da conexão entre mãe e filha. Não só assim, entre eu e a minha filha, mas entre eu e a minha mãe. Trazer pra gente como trabalhar esse relacionamento maternal. Porque muitas pessoas, quando chegam até mim, têm questões familiares, questões com a mãe. Então, vamos aprender a trabalhar esse amor pela mãe, trabalhar a tolerância, a empatia. Então, vamos também falar sobre a questão da maternidade, a maternidade sem culpa, como é ser essa mãe, né, nessa nova era, como é olhar para si. Vamos ter muito conteúdo de autoconhecimento. Então, assim, vai ser muito legal mesmo. Eu tenho recolhido essas informações ao longo desses tempos que eu tenho feito enquete, Vamos falar sobre produtividade, sabe? Vamos falar sobre positividade tóxica. Vou falar muito sobre Jesus Cristo. Vou trazer outras perspectivas de doença, por exemplo. Eu vou trazer para vocês aqui uma perspectiva que é a perspectiva que eu carrego para minha vida de doença. O que a doença causa no nosso corpo, que não está necessariamente vinculado ao Theta Healing, está vinculado com o que eu acredito religiosamente falando. E vamos falar sobre os sentimentos, sobre o que eles significam. Então, assim, gente, vai ser muito legal. Então, ao longo do ano, eu vou trazer bastante conteúdo. E como eu falei para vocês, eu me mantenho aberta, tá? Então, vamos começar com a live de hoje. Hoje eu vim aqui para trazer para vocês quem eu sou. Mostrar para vocês quem é a Amanda, ou melhor, quem eu estou. Quem a Amanda está nesse momento. Eu estou mãe da Clarice. Eu estou terapeuta. Eu estou estudante de psicanálise. Eu tenho 34 anos, eu acabei de fazer aniversário. Sou geminiana raiz. Minha mente é cheia de ideias o tempo inteiro. E o pensamento que mais tem martelado na Amanda nesse momento é como eu posso contribuir com a humanidade, com leveza, com sabedoria e sem precisar ser a salvadora do mundo, apenas fazendo a minha parte. Então, eu sou carioca. Há 2 anos eu moro em Barbacena, Minas Gerais. Eu me divido entre Barbacena e Rio de Janeiro, porque eu sou advogada por formação. E nesse momento eu estou em transição de carreira para me tornar terapeuta de Theta Healing
não só de Theta Healing, né? Porque eu vou fazer agora um curso de terapia multidimensional. Quem não conhece, é uma terapia incrível também, onde nós trabalhamos com arcanjos, com a energia de Jesus Cristo e de vários outros seres multidimensionais. Então, em breve, vou tendo essa novidade aqui para vocês. Estou para fazer o curso agora com a criadora da técnica, que é lá de Portugal. Vai ser muito lindo. Então, como que isso funciona, né, gente? Como que a Amanda funciona? A Amanda teve uma depressão. Eu tive uma depressão muito séria, uma depressão suicida, e essa depressão me trouxe aqui hoje. E eu nunca, absolutamente nunca, me imaginei terapeuta. Nunca mesmo, gente, assim, nem nos meus maiores sonhos eu me imaginei terapeuta, né? E isso chegou para mim com uma depressão. Mas para eu chegar aí, eu preciso contar para vocês como que foi a minha vida. A minha infância foi uma infância muito complexa, né? Com muitos desafios. Porque eu venho de uma família que sempre viveu com escassez, uma família onde a gente vivia no meio de conflito. Meu avô era alcoólatra, meu avô destruía a casa, meu avô tentou fazer mal, sabe, para minha mãe, para as minhas tias. A minha mãe tinha que defender as minhas tias do meu próprio avô. A minha avó sempre foi uma pessoa que era aquela mulher bíblica, né? A mulher submissa que abaixava a cabeça pro marido, pro homem dela. Então, assim, minha família vem de uma construção muito longa e triste. Meu bisavô cometeu suicídio. Não, perdão. Meu bisavô. Meu bisavô cometeu suicídio quando a minha avó tinha 8 meses de idade. Então, você vê que nós vamos falar também sobre isso em lives futuras, sobre ancestralidade. Como isso tem um peso muito grande e como a gente acaba criando muito disso para a nossa realidade. Então, a minha infância foi muito complexa. Foi uma infância em que o meu pai biológico eu nunca até hoje conheci. Eu tenho 34 anos, eu não sei nem como que é a cara dele. Porque pessoas, né, minha família decidiu que eu não tinha esse direito nem ele. Então, assim, é algo que eu ainda trabalho em mim, inclusive, porque é a minha origem, né? Então, assim, muitas das vezes eu sinto que existe um buraco em mim por causa disso. O meu pai que me registrou, que é o pai do meu irmão, né? Ele simplesmente não quer contato com a gente, porque o relacionamento dele com a minha mãe foi muito complicado. E para não estar perto da minha mãe, para ter a vida dele, ele simplesmente abriu mão de mim e do meu irmão, e ele simplesmente não. E olha, eu faço aniversário no mesmo dia que ele. Agora, no dia 7 de junho, nós dois fizemos aniversário juntos. E eu não sabia que ele não era meu pai biológico. Eu descobri que ele não era o meu pai biológico, eu já tinha mais de 12 anos de idade, que foi quando o meu mundo abriu. Então, eu já tinha uma série de conflitos familiares, uma série de situações com a minha mãe, né? Pela forma como a minha mãe teve a infância dela, a forma como a minha mãe criou. E não tinha estrutura, não tinha ninguém que desse suporte, não tinha ninguém que amparasse ela. Ela, quando me teve, ela teve que continuar trabalhando muito e não pôde realmente estar ali presente diretamente comigo. E sem contar várias outras questões, né? Várias outras situações. Então, a minha infância foi uma infância complexa. Foi uma infância de miséria, foi uma infância de escassez, foi uma infância de muita dor, né? Eu passei por abusos. Para vocês terem uma noção, eu tenho trabalhado a questão de abuso sexual. O primeiro abuso sexual que eu lembro, que eu remonto à minha mente, eu devia ter em torno de 3 anos de idade, e foi um vizinho da minha família. E eu lembro como se fosse hoje, que ele me sentou no colo dele, ele pegou a minha mão e colocou no pinto dele, por cima da calça. Eu lembro desse abuso como se fosse agora, como se fosse assim, eu lembro a roupa que eu estava. E eu lembro que eu falei para minha família, porque eu não sabia o que era aquilo, mas eu sentia que estava errado, sabe? E quando ele colocou a minha mãozinha, para vocês terem uma noção, aquilo me doeu tanto, mesmo eu não sabendo o que era, conscientemente, né? Eu tirei a minha mão assim, saí do colo dele e fui para casa. E falei, sabe? E assim, naquele momento, todo mundo sabia, mas ninguém fazia nada, sabe? E esse foi o primeiro abuso que eu sofri. Eu sofri vários outros abusos. Eu sofri abuso de parente. Então, assim, foram muitos abusos que eu não sabia, que eu travei. Eu não tinha noção de que eu estava sofrendo abuso sexual. Porque eu acreditava que abuso sexual era estupro. Como advogada, né? Eu acho que a minha mente, ela buscou isso daí para se salvar, sabe? Abuso é a penetração do pênis na vagina, como o Código Penal dizia, né? O resto era tentado violento ao pudor.
E eu olhava aquilo ali como um absurdo, mas eu não percebia que eu estava sendo abusada sexualmente. Então, já houve tio que tocou na minha vagina e eu me culpei porque eu tinha que estar de absorvente, porque se eu tivesse de absorvente ele teria tocado e eu não teria sentido nada. Percebe? Vocês percebem? Então, assim, foi bastante desafiador. E hoje, que fique claro isso, gente, hoje eu ainda lido com muita coisa disso. Eu estar aqui dizendo para vocês não significa que ainda não tem coisas a serem trabalhadas em mim. Ainda existem muitas mágoas, muitas questões. Mas esses são alguns, tá, gente? Eu já sofri inúmeros abusos, vocês não têm noção. Eu estou nesse mundo, nessa realidade, como Amanda, com certeza para aprender algo em cima disso. E eu tenho fé de que eu já aprendi, de que isso não vai se repetir na minha vida e que através de todos os trabalhos de crenças que eu fiz, isso não vai se repetir na vida da minha família, da minha filha. Isso não é exclusividade minha, né, gente? Porque quantas mulheres que estão aqui presentes hoje, né, e que vão vir a assistir futuramente essa live que passaram por abusos sexuais. E outra, nós vamos ter lives sobre abusos sexuais. Vamos ter lives que vamos falar sobre abuso sexual, sobre violência doméstica, sobre a relação do nosso peso corporal com o abuso sexual. Então, assim, se vocês tiverem uma relação, souberem alguém que precisa dessa informação, que precisa saber que é possível, sabe? É possível mudar isso, vocês depois tragam para mim, tragam para essas lives, que vai ser, assim, muito legal. Então, por que eu tô contando isso para vocês? Porque eu fui depressiva, né? Então, assim, foi um caminho. Eu falo muito isso. O milagre, ele é um caminho, né? Esse negócio de milagre instantâneo, isso é ilusão, gente. Não é que o milagre não seja uma virada de chave. Entretanto, você tem que ter um processo até a chave virar. Aí essa virada é instantânea. Do mesmo jeito que a minha depressão, ela não foi de uma hora para outra. Ela foi uma ilusão para mim de que foi de uma hora para outra. Então, assim, eu tive toda essa infância e com tudo isso que eu vivi, gente, o que eu fiz? Eu estudava. Eu estudava. Quando a minha avó chegou para mim, para me contar que o meu pai biológico não era o meu pai, que o meu pai que me registrou não era o meu pai biológico, eu estava lendo o livro que se chamava Os Grandes Julgamentos da História. E esse livro estava falando sobre o enforcamento de Maria Antonieta. Então, assim, você imagina uma criança de 12 anos lendo sobre a Revolução Francesa, quando Maria Antonieta foi enforcada. Então, assim, eu estudava muito. Como a minha vida era uma vida, naquela época, infernal, uma vida de miséria, uma vida totalmente, não sei nem qual palavra definiria, mas uma vida que me entristecia muito, eu estudava. Então, eu lia muito, eu estudava muito, eu era a melhor. Era Olimpíada de Matemática, manda lá, primeiro. Sempre assim, se minhas amigas lá do ensino fundamental verem isso, vão poder confirmar. Porque eu sempre estudei muito. E isso me fazia esquecer. Então, eu não surtei porque eu estudava. Eu consegui achar uma forma de ser eu sem aquela loucura toda, sabe? Eram muitas brigas. Gente, vocês não têm noção da quantidade de brigas que eram diariamente. Era briga de porrada mesmo, né? Além de toda a humilhação verbal, era briga de pancada, sabe? Eram pouquíssimos os momentos de paz. Eu louvo e agradeço muito ao Senhor, porque hoje, graças a Deus, apesar de todas as complexidades na minha família, isso melhorou. Melhorou, não quanto eu desejo, eu anseio com todo o meu coração, mas já mudou muito, sabe? Mas na minha infância isso era muito complexo. Mesmo porque eram muitas crenças, muita carga. Como eu falei pra vocês, o meu avô era alcoólatra. O meu avô tentava abusar das minhas tias. E a minha mãe, com 16 anos, tinha que dormir com faca embaixo do travesseiro pra ter que defender as minhas tias. Então, assim, você imagina como que pessoas assim têm estrutura para criar crianças. Porque a maioria, a gente acreditava o quê? Que ia casar, ia ser feliz, ia ser salva pelo príncipe encantado. Só que o príncipe encantado era um bosta. Por quê? Porque buscavam as pessoas para serem salvas daquela família, né? Serem salvas do pai, serem salvas daquele mundo ruim que viviam. E, infelizmente, não é o melhor caminho para a gente encontrar um companheiro, né? E foi o que aconteceu, infelizmente, lá. Então, assim, como eu falei, eu sempre estudei muito. E depois dos estudos, eu comecei a trabalhar muito. Então, gente, eu nunca parei. Eu nunca parei para pensar.
sabe? Eu simplesmente estudava e trabalhava, estudava e trabalhava, estudava, e a minha vida foi assim. Eu sou advogada, né? Eu, no 9º período, eu passei na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, lá no Rio de Janeiro, porque eu tinha crise de ansiedade que eu precisava passar. E eu passei sem praticamente estudar, só pelo, assim, meus estudos normais, sem estudar especificamente para aquilo. E eu achava que aquilo ali ia me fazer feliz, e depois que eu passei, não estava feliz, eu tinha que fazer mais alguma coisa. Sabe? Sempre nesse medo, esse medo da escassez, esse medo de voltar e ser igual àquela família que eu vivi, sabe? Eu queria ser diferente, mas eu simplesmente não sabia como ser diferente. Então, como eu não conseguia, como eu não tinha auxílio para isso, mesmo porque as pessoas que me amavam para me auxiliar, que seria a minha família, não tinha estrutura para isso, eu precisava desfocar disso, então eu estudava. E com isso, como eu falei, eu passei na prova da Ordem no 9º período, eu fui contratada por um escritório maravilhoso de advocacia. Eu sou advogada especialista em propriedade intelectual, então eu sempre trabalhei com grandes clientes, sempre trabalhei com marca, patente, direito autoral, direito de software. Então, assim, eu sempre fui muito abençoada. Sempre, assim, o Criador sempre abriu caminhos, assim, que muitas pessoas chegavam para mim, mas é porque você tem sorte, mas mal sabiam o quanto eu me remoía de ansiedade, o quanto eu antecipava um monte de coisa para abrir aqueles caminhos que eu acreditava que iam me fazer feliz, né? E nesse processo, eu namoro meu marido, né? Desde os meus 16 anos de idade, e nós estamos fazendo esse ano, agora em agosto, 18 anos juntos, ó. Chegamos à maioridade. E nós nos conhecemos no ensino médio técnico. E eu falo, ele foi muito a âncora também, para mim, graças a Deus. Deus sempre coloca, né? O Criador sempre coloca na nossa vida as pessoas certas nos momentos certos. Ele, não só ele, né? Porque ele não foi o meu salvador. Eu fui a minha salvadora. Mas eles me deram estrutura. Ele e grandes amigos que eu carrego até hoje, que foram entrando na minha vida para me mostrarem, amigos, professores, para mostrarem que eu era mais do que eu conseguia enxergar que eu era. Porque eu me via como um lixo. Eu me via como uma pessoa péssima, que não merecia absolutamente nada, sabe? Eu sabia que eu era inteligente, sabe? Mas eu olhava aquilo ali, eu achava aquilo ali inútil, irrelevante. Tudo que eu queria era dormir e não acordar nunca mais. Eu, com uns 8 anos de idade, eu lembro que eu tomei uma cartela de remédio da minha bisavó. Era uma cartelinha de remédio que hoje deve ser... depois, quando eu fiquei mais velha, eu tinha muita infecção urinária, que também é emocional, tá? Porque candidíase, infecção urinária, muitas das vezes é emocional. E a minha eu sei que era emocional. E hoje eu sei que provavelmente aquela cartelinha de remédio que eu tomei da minha avó devia ser algum remédio para infecção urinária, que a minha bisa, ela era acamada, né? E eu lembro que o meu xixi ficou amarelo, um amarelo fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Isso eu tinha em torno de 8 anos de idade. E eu lembro de eu pegando o banquinho, colocando, porque o armário era um armário alto, para eu pegar esses remédios. E eu sempre tentava pegar esses remédios para eu tomar todos eles e dormir e não acordar mais. 8 anos, gente. Eu lembro roupa, eu lembro que as pessoas viam, eu lembro como se fosse, eu não lembro quem foi. Mas eu lembro que, não sei se foi minha própria mãe ou foi algumas tias minhas que viram o meu xixi, porque eu tava tipo numa bacia, né? Tomando banho quando eu fiz o xixi, e falaram assim, ela tomou o remédio da avó dela. E tipo assim, pra vocês terem uma noção como falta estrutura. Porque se quer notar, porra, uma criança de 8 anos tomou remédio dos outros, o que tá acontecendo? Alguma coisa tá errada, né? E não tinha estrutura, não tinha eu mesmo. Então eu cresci, eu me formei, eu saí de casa eu estava com 18 para 19 anos para morar sozinha. Depois o meu marido foi morar comigo, porque eu precisava de sanidade. Travou aqui. Então eu precisava de sanidade e eu não conseguia ter sanidade naquele ambiente, né? Eu precisava respirar novos ares. E eu me sentia diferente, eu me sentia errada, sabe? Nossa, gente, eram tantas coisas, eu me sentia horrível. Horrível em todos os níveis. Por fora, para vocês terem uma noção, eu fazia atletismo na escola. Então eu sempre fui, eu sou, meu corpo, a estrutura do meu corpo é tipo paniquete, não sei se vocês lembram, se existe ainda isso. Aquela pessoa que malha um pouquinho já fica com a perna desse tamanho. E eu morria de vergonha disso. Eu me achava feia, porque eu malhava e ficava com corpão.
Olha só. Tanto que até hoje, para vocês terem noção, são coisas que eu preciso, trabalho ainda em mim. Eu malho para perder massa e não para ganhar massa, porque eu me envergonho de ter massa muscular. Primeiro porque isso me engatilhava os abusos sexuais. Porque eu era vista pelos homens e eu não queria ser vista, né? Eu não queria passar na rua e, nossa, ficar aquelas piadinhas, aquilo me dilacerava. Ser cantada no meio da rua acabava comigo, sabe? Por quê? Porque me engatilhava dos abusos sexuais que eu sofri. Vocês percebem como está conectado? É muito, muito conectado. Então eu cheguei, me formei e, trabalhando muito, saí de um escritório que eu amava, que era muito bom, e fui para um escritório onde, infelizmente, as coisas não foram bem como eu planejava. Porque esse escritório, quando eu cheguei lá, ele era concorrente do meu, e eles me prometeram sociedade, me prometeram um monte de coisa, e quando eu cheguei lá, eles eram extremamente corruptos, eram pessoas assim com a índole realmente muito, muito complexa, muito desafiadora, e eu me vi grávida desse lugar onde eu não queria mais ficar. Eu me vi largando um emprego bom, indo para esse escritório e depois me descobri grávida lá. E entrei em desespero, porque eu não planejei a gravidez. Eu descobri, eu já estava com quase 3 meses de gravidez. Eu já estava com o meu marido, nós já estávamos juntos, como eu falei, nós nos conhecemos aos 16 anos, eu já estava com ele há 10 anos e o nosso relacionamento estava já um fiasco. Já tinham várias coisas acontecido que a gente não sabia se ia ficar, se não ia ficar, se ia para frente, se não ia para frente. Eu simplesmente me vi grávida. Dentro do possível, eu e meu marido nos acertamos com essa gravidez, decidimos que ficaríamos com a nossa filha, resolveríamos tudo aquilo ali. Só que esse escritório, como eu falei para vocês, eram pessoas muito desafiadoras. Eles disseram que queriam ver se eu sairia com aquele bebê da minha barriga, daquele escritório. Então, nisso iniciou uma guerra judicial muito grande, que me desestabilizou muito. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque eu era vítima deles. A minha depressão era culpa deles. Tudo que eu vivi era culpa deles. Pra vocês terem uma noção, a pasta onde eu reuni todos os assédios morais, tudo que eles faziam contra mim, para iniciar um processo contra eles no futuro, eu não conseguia falar o nome deles, eu escrevia, era falecidos. Só de pensar neles eu tinha crises de ansiedade. Então eu era vítima total deles. Só que eles faziam esse mal para mim e eu era muito forte. Gente, eu sempre fui muito forte por fora, vocês não têm noção. Eu acho que eu falo isso se alguém que tá aqui, que me acompanha, meus amigos e tudo mais, tipo, é surreal me ouvir falando sobre isso, porque eu não falava sobre isso. Eu sempre fui muito, muito forte. Eu sempre fui a base de todo mundo. Seja a base financeira, seja a base emocional, seja quem trazia alegria, que contava piada, que fazia os outros rir. Eu sempre fui essa base, sabe? Então as pessoas olhavam e achavam assim, nossa, mas ela é a força, sendo que eu precisava mais de colo, talvez, do que muita gente. Então, nesse escritório, eu sempre, nossa, peitei eles e eu briguei, eu ganhei uma ação judicial contra eles. Então, assim, foi um caminho muito, muito doloroso. Pra vocês terem uma noção, a Clarice nasceu no dia 26 de janeiro de 2013. No dia 15 de dezembro, ou 18 de dezembro, eu estava recebendo um telegrama com uma advertência deles, porque eles pegaram um processo que eu protocolei para uma amiga, porque você não pode mandar grávida embora se não for por justa causa. E eles tentando cavar uma justa causa para mim de tudo que era jeito. Então, eu culpei, eu odiei, eu tinha medo, eu tinha crise só de pensar neles. Mas tudo bem, resolvido, Clarice nasceu. Clarice nasceu, eu parei de trabalhar. Não morava perto de familiares por escolha, uma escolha saudável, uma escolha para minha saúde, não morava perto realmente. E Clarice nasceu e eu e meu marido decidimos que eu pararia de trabalhar para ficar em casa com ela. Depois disso eu afundei, gente. Porque lembra que eu falei para vocês, quem pegou do início? Eu vivi aquela situação desde a infância, o que eu reverti? Aquela energia de dor, de trauma, eu reverti para estudar. Eu reverti porque olha a crença que eu tinha. Se eu for alguém, se eu tiver dinheiro, se eu tiver uma boa profissão,
eu vou sair disso, eu vou conseguir me libertar disso. Então eu estudava, não porque eu amava estudar, mas eu estudava porque estudar era a minha salvação. Porque se eu quisesse ter dinheiro, eu tinha que estudar. Porque se eu quisesse ter dinheiro, eu tinha que ter uma profissão. Se eu quisesse ter dinheiro, eu tinha que me formar numa faculdade. Então era tudo muito dolorido, era tudo muito sacrificante, porque as condições eram condições dolorosas. Então, como eu falei, eu sempre estudei muito. Quando Clarice nasceu, eu parei. Aí já era, gente. Aí eu pulei do precipício na depressão profunda. E me vi extremamente deprimida, me vi numa depressão suicida, onde... Não, aí veio essa questão, depressão pós-parto. Eu falo, minha depressão não foi pós-parto. Ela foi, sim, potencializada pelo pós-parto, é óbvio, a gente tem várias questões hormonais ali, mas a minha depressão não foi pós-parto. Por que que eu vou dizer isso pra vocês agora e falo isso com certeza e com clareza? No meu caso, tá, gente? Porque lembra que eu falei que o milagre, ele é uma construção? A depressão também. Não é de uma hora para outra. Não foi algo que te disseram hoje que amanhã você está depressivo. É igual a pandemia que nós estamos vivendo hoje. Vocês realmente acreditam que está falindo pessoas que estavam estruturadas? Estão falindo essas pessoas? Elas podem vir a falir. Mas quem já faliu já estava desestruturado, já não estava com a boa administração. Porque a falência, por exemplo, ela é um processo. Tudo na nossa vida é um processo. O mal da pandemia, gente, todos os males que ela pode trazer pra gente, se é que existe algum, nós vamos colher daqui a um tempo. O que a gente está colhendo hoje foi de ontem. Então, a gente não pode dizer, por exemplo, a minha filha está com essa questão das escolas. Vocês acham realmente que a minha filha vai deixar de aprender algo, vai perder real conteúdo para a evolução dela, didática? Porque vai ficar, vamos botar um ano parada? Não vai, porque se a minha filha tiver uma base, esses 3 meses não são suficientes para abalar a estrutura. Entende? Então, é um processo. E a minha depressão foi um processo. E quem está aqui desde o início viu, né? Eu falei da minha infância, falei de como era o meu avô, de como foi a infância da minha mãe, de como que foi toda essa vivência familiar, como era a estrutura que era desestruturada completamente da minha família. Então, assim, vocês realmente acham que foi aquele escritório que eu estava lá grávida, que falaram que eu não sairia de lá sem aquele bebê na barriga, e que fizeram de tudo para encher meu saco, que geraram a depressão em mim? Que gerou? Eu falo, hoje, quero distância deles, porque perdoar não é conviver, tá? Então, eu quero distância deles. Entretanto, eu sou grata a eles. Olha que coisa louca. Nunca me imaginei dizendo isso, mas eu sou grata a eles. Grata a eles, não em si pelo que eles fizeram, mas porque não fosse eles a última gota no balde, eu não teria descoberto quem eu era de verdade. Porque desde pequena, tudo que me acontecia, eu tinha um quartinho, né? É como se você tivesse, sabe aquele quartinho dos trecos, vocês devem ter na casa de vocês, em que vocês vão jogando tudo que... Chega a visita, vocês jogam tudo lá dentro e tranca a porta. E aí aquilo ali nunca é arrumado, nunca é resolvido, não é verdade? Então, esse era o meu quartinho. Todos nós temos um quartinho desse, tá, gente? Todos nós temos um quartinho desse aqui, ó, dentro da gente. Que essas situações de dor e trauma, a gente vai simplesmente enfiando lá dentro, porque a gente não quer olhar para elas. E aí a gente se motiva com outras coisas para a gente sair daquilo ali. E ainda tem um fator, o nosso inconsciente, ele entende que aquele sofrimento te trouxe até aqui. Porque, vamos pensar comigo? Foi exatamente o sofrimento que eu vivia na minha infância que me fez estudar, não é? E quando eu sofri, eu também me formei numa faculdade. E por sofrer, por não querer viver em escassez ou voltar para casa, eu simplesmente buscava os melhores empregos. Eu buscava estar capacitada para os melhores empregos. Então, olha quantos ganhos eu tive. Vocês percebem quantos ganhos o meu sofrimento trouxe para mim? Foram muitos ganhos. Foi graças àquilo ali que eu quero ser diferente. Foi graças aos abusos que eu sofri, gente, que hoje eu tô aqui para falar com as mulheres que sofreram abuso. Gente, eu trabalho em mim um medo de homem. Vocês têm noção? Olha que coisa absurda, mas eu tenho medo. Eu tenho medo de homem. Se o homem que eu não conheço, eu sempre tenho 10 pés atrás com ele. Eu tenho medo. Olha só. E vocês acham que o meu medo
Foi de algo que aconteceu ontem? Ó, é uma construção, gente. Eu falei pra vocês lá de uma lembrança minha, com 3 anos de idade, eu sofrendo abuso sexual. Então, faz sentido que é uma construção? Então, quando Clarice nasceu, que eu parei de estudar, eu parei de trabalhar, eu parei de tudo, eu tive que olhar pra mim. E, gente, foi uma merda. Por quê? Porque eu já me sentia uma merda, eu não me sentia ninguém, eu me sentia nada, eu me sentia feia, eu me sentia uma péssima mãe, eu me sentia um lixo. Eu era uma mãe lixo. Lixo, eu me sentia assim, um verme, sabe? Eu não sei nem, eu não saberia descrever pra vocês como que eu me via como mãe. Eu berrava com Clarice bebê, eu esmurrei mesa, às vezes, tipo, se eu tentava dar comida pra ela, ela não queria, eu esmurrava a mesa e falava, eu tô batendo nisso daqui pra não arrebentar você, garota. Olha só, gente, a que ponto que a gente precisa chegar, sabe? E a mensagem que eu quero trazer a partir de hoje com essas lives e com tudo que eu vou fazer agora, a partir de agora, e já tenho feito, na verdade, mas que eu vou trazer a público, é mostrar que eu aprendi dessa forma, mas você não precisa. Você pode aprender através da minha experiência, através da experiência de milhares de outras pessoas que passaram por isso, que superaram isso, sabe? E assim, tudo isso me trouxe muito aprendizado. Eu reproduzi. Esses comportamentos, gente, foram reproduções do que eu vivi na minha infância. E eu chorava quando eu percebia que eu estava fazendo a mesma coisa que as minhas mães e as minhas tias. Então, assim, aquilo era uma dor, e aí eu me sentia pior, porque eu estava sendo igual às pessoas que eu desprezava por terem agido daquela forma. Olha só, gente, faz sentido para vocês? Como é impressionante essa questão da ancestralidade, como a gente vai revivendo as coisas e como a gente acha que não faz parte daquilo, mas a gente está totalmente entranhado naquilo. Então, gente, com essa questão da depressão, eu, Amanda, escolhi não usar medicamentos. E essa foi talvez a principal razão da minha depressão ser suicida. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês, não sou contra o uso de medicamentos, ok? Sou a favor do uso com sabedoria de medicamentos, mas não sou contra a medicina. A medicina, ela é maravilhosa e excepcional. Vai você, minha filha, sofreu algum tipo de acidente, está com os rins pulando para fora e querer ficar mentalizando, usando a alta vibração para que o seu corpo se autocosture e o rim volte para dentro. Gente, né? Menos. Então, a medicina, ela é extremamente essencial. Então, a gente não pode negar isso. A gente só tem, como eu falei para vocês, usar com sabedoria e com equilíbrio, porque existem outras formas. A medicina não pode ser um tapa-buraco, tá? E eu, Amanda, durante a minha depressão, não tomei medicamento. Por quê? Porque eu tinha ódio de estar deprimida. Eu não falava pra ninguém que eu estava deprimida. Eu tinha ódio mesmo, ódio de estar deprimida. Eu me achava fraca, incapaz, incompetente por estar deprimida. Eu tinha vergonha. Eu vibrei. Hoje eu ensino vibração, campo vibracional, mudança vibracional para as pessoas. E eu vibrei por 3 anos na vergonha, em que eu não falava para as pessoas porque eu tinha vergonha. E a vergonha, quem já fez o curso comigo sabe que são 20 Hz. É uma das escalas mais baixas, é uma das vibrações mais baixas da escala do Dr. David Hawkins. Então, eu vibrei por 3 anos na vergonha absoluta. Porque, lembra, a Amanda é forte, a Amanda é inteligente. Nossa, a Amanda é foda. A Amanda tá com depressão? Como que é assim? A Amanda tem uma filha linda. A Amanda tem a casa, tem um marido que, nossa, todo mundo acha a perfeição do universo. E a Amanda tá deprimida? Como que isso pode acontecer? Né? Então, eu não aceitava, eu não tive aceitação. E eu tinha vergonha daquilo ali que estava vivendo. E aí eu escolhi morrer. Quando falaram pra mim que eu ia ter que tomar remédio pra ser feliz, pra produzir serotonina, o hormônio da felicidade, eu falei, tá, eu vou morrer. Porque se eu tiver que ver minha filha dar os primeiros passos dela e só dar um sorriso porque eu tô tomando remédio, e se eu parar de tomar remédio, eu vou voltar, que ela estaca zero, não quero. E nisso começou todo esse processo dessa depressão suicida. Começou o processo em que eu atentei contra a vida de Clarice, porque os nossos filhos estão extremamente conectados com a gente. Até os 7 anos é muito. Bebê, então, absurdo. Até os 3 anos de idade é absurda a conexão, porque o bebê ainda não dissocia realmente o corpo dele do corpo da mãe.
E a criança ela é extremamente sensitiva. Nós vamos envelhecendo e através dessas crenças sociais e coletivas e vivenciais que a gente tem, a gente vai perdendo a nossa sensibilidade. Mas o bebê, a criança, ela é extremamente sensitiva. E as crianças de hoje, que são as crianças da era cristal, as crianças cristal, elas são ainda muito mais. Quem conhece Clarice sabe o quanto ela é sensitiva e perceptiva. Então, assim, a Clarice chorava muito. Era insuportável. Você imagina você tá numa depressão crônica, querendo se matar e um bebê chorando 24 horas praticamente na sua cabeça. Ela chorava, ela chorava, ela chorava, ela chorava. Só que eu ainda não sabia que quem chorava era eu. Ela só estava reproduzindo a minha dor. Eu não entendia que era a mim que ela estava imitando, mimetizando. E ela não dormia. Ela não dormia, minha filha até hoje. Ela não dorme à tarde. Clarice dormia à noite, trepada no meu peito. Eu já não tinha mais costas, eu já não tinha mais nada. Então você imagina, olha com a realidade que eu criei pra mim sem saber, sabe? E eu falo com ela, filha, você me salvou. E realmente, ela compartilhou a minha dor. Porque se ela não tivesse compartilhado, se ela não tivesse sido tão sensível à minha dor, hoje talvez eu não estivesse aqui trazendo isso para vocês. Hoje eu não poderia falar com propriedade sobre depressão, maternidade. Não poderia também trazer aqui para vocês, e vou trazer em outras lives, como eu trabalho com a Clarice isso. Porque hoje em dia, não só com a psicanálise, mas principalmente com o Theta Healing, eu ressignifico crenças absurdas nela que são minhas. E que ela traz desde bebezinha com ela. Sabe? Crenças como uma vez eu falei que ela fazia da minha vida um inferno. Isso, a Clarice devia ter um aninho. Ela gritando, chorando, chorando. Eu falei, menina, minha vida tá um inferno por sua causa. Gente, a minha filha é o paraíso na minha vida. Sabe? Tipo assim, eu olhei pra ela, tipo assim, eu ressignifico isso nela até hoje. Volta e meia vem uma coisa, eu, opa, peraí, vem cá, filhinha, vamos lá. E ela adora o Theta Healing, porque ela vê a mudança acontecendo, sabe? E ela fala, e eu trago a verdade pra ela. Filha, mamãe esteve muito dodói. E a mamãe, nesse dodói dela, ela acabou te afetando. Mas a mamãe não é mais a mesma. A mamãe hoje é melhor do que ela era ontem. A mamãe ainda não é perfeita, a mamãe ainda erra. Mas eu prometo que eu me esforço todos os dias para não repetir aqueles mesmos erros. Então, isso é importante, sabe, gente? A gente olhar para trás e trabalhar também nas crianças. Ressignificar isso nelas. E eu vou trazer isso depois para vocês com mais detalhes. Se vocês quiserem outras coisas dentro disso, por favor, tragam para mim, porque eu vou falar muito sobre criança interior e para a gente conseguir ressignificar essas experiências dolorosas que nós fomos vivendo. Então, voltando para eu finalizar, que eu já estou me alongando muito. Eu não aceitei tomar remédio, mas eu busquei, tá, gente, todas as formas para sair da depressão. Eu só não tomava remédio. Até meus 25 para 26 anos, eu não acreditava que Deus existia, eu era completamente ateia, tá? Então eu comecei a falar assim, nossa, tem que existir uma força maior, Jesus Cristo, tem que existir uma força superior aqui, porque não é possível que eu vou ficar nessa merda pro resto da vida. Aí eu fui lá no Rio, né? Eu comecei a frequentar igrejas evangélicas lá no Rio. E eu lembro que, assim, eu mergulho de cabeça nas coisas, né? Eu sou bem dessas. Então, assim, eu fazia jejum de tudo que vocês podem imaginar, e subia a monte, descia a monte, e virava a noite na igreja fazendo vigília. E, nossa, Clarice bebê, Clarice com 2 aninhos, eu subia morro para fazer oração no topo do morro, com tempestade caindo. Tipo assim, surreal, muito surreal. Mas eu buscava a minha cura, buscava a minha cura incessantemente. Quem me acompanhou sabe quanto eu buscava. Apesar de eu não falar praticamente para ninguém, porque ainda tem isso. Praticamente todos os meus amigos não sabiam o que estava acontecendo, eu escondia. E aí, as pessoas, como eu tinha filha pequena, né? Isso foi de quando Clarice nasceu até os 3 anos de idade dela. A vida muito corrida, muito agitada. As pessoas achavam assim, ela tá cansada. E eu fortalecia, muito cansaço, né? Tá difícil, cansaço. Sendo que ninguém sabia como eu estava morta por dentro. Porque eu realmente, eu sobrevivia. Eu me forçava a sobreviver para dar de mamar, para fazer o mínimo para ela. Ainda diga-se de passagem, o mínimo, porque a minha casa era um lixo. A minha casa era podre, gente. Eu sentava no meu sofá e eu chorava. E mesmo assim, eu não tinha forças para arrumar nada.
Meu marido chegava em casa na merda do trabalho e ia arrumar a casa. E eu odiava ele por estar arrumando casa. Porque a sensação que eu tinha é que ele estava jogando na minha cara que eu era incapaz de arrumar a minha casa. Eu pensava comigo, eu sou uma inútil, porque eu tô em casa o dia inteiro fazendo porra nenhuma. Ele chega do trabalho ainda para esfregar na minha cara que ele precisa fazer o que é minha função. Crenças, tá, gente? Já limpei isso tudo de mim. Ele pode chegar, ele pode limpar tudo. Eu já não tô nem... Hoje em dia, eu já tirei isso, mas olha a visão que eu tinha de mim, a percepção que eu tinha, né? Como era dolorido, como tudo era um processo de sofrimento muito grande. E eu sei que eu estava esse tempo na igreja evangélica e assim, eu melhorei muito, tá? Melhorei muito porque o contato com a espiritualidade, ele ajuda muito, esse contato com o autoconhecimento, saber que tem algo mais, sabe, além de você, isso é incrível, isso é transformador, mas não me ajudou real, assim, para sair da depressão. Eu me vi andando em círculos, eu estabilizei, mas eu estabilizei na merda, sabe? Assim, eu não estabilizei no ponto positivo, em degraus acima, assim, pra falar assim, não, ó, né? Eu só estabilizei. Por exemplo, eu não tentava mais suicídio, sabe? Mas eu me consolei de que eu não melhoraria, de que eu nunca mais ficaria boa, de que depressão não tinha cura mesmo e que eu ia morrer daquele jeito. Então eu pensava sempre assim. Esses eram os meus pensamentos. Só que um dia, eu falei aqui nos stories esses dias que eu desenvolvi vários vícios, mas se eu for ficar falando dos meus vícios, gente, a gente não vai sair daqui nunca mais. Mas eu sempre desenvolvia vícios e um deles foi de rede social. E eu tive o vício dos artesanatos, eu mostrei aqui os moldes essa semana. Então, assim, eu tive esse vídeo de rede social. E nessa questão do artesanato, eu fiz muita amizade. E uma senhora que é de São Paulo, que ela, nossa, é o amor da minha vida. Ela falou pra mim assim, Amanda, e nem pra elas eu falava como que eu tava, tá? Porque falar que eu tava em depressão tá doido. Depressão, eu, Amanda, nunca. Só quem sabia era a psicóloga da igreja que me acompanhava. E que era louca, tadinha, porque ela via quanto eu surtava. Ela ficava, Amanda, você precisa tomar remédio pra se equilibrar. E eu vou morrer, mas eu não vou tomar. E novamente, tá, gente? Um adendo, essa é a minha verdade, tá? Se você sente, se você precisa se estabilizar, vá ao médico. Nada substitui, tá? São complementares. Você tem que vir aqui fazer teta healing comigo, você tem que receber um reiki, você tem que ir no psicólogo, você tem que ir no psicanalista. Eu faço tudo isso, gente, tá? Eu faço tudo isso. Eu faço análise, Eu não tô indo no psicólogo não, mas se eu precisar eu vou. Tô só esperando aqui onde meu marido trabalha abrirem a vaga pra mim, que eu vou no psicólogo também. Eu faço teta healing. Faço em mim mesma, faço a autossessão em mim e também pago, né? Faço um investimento em outros terapeutas do Theta Healing para fazer essas sessões em mim também. Faço trocas de sessões. Então, assim, hoje mesmo eu fiz uma sessão de terapia multidimensional que foi maravilhosa. Então, assim, tô sempre buscando, porque uma coisa não exclui a outra. Então, essa era a minha verdade. Dentro da minha limitação, dentro do que eu vivia, era aquilo ali que eu precisava. Graças a Deus. Hoje eu tô aqui porque era exatamente aquilo ali que eu precisava. Tá? Então, essa pessoa, ela chegou pra mim e ela falou, você já ouviu falar do Jorei? Porque eu falei pra ela assim, eu ando meio triste, não sei o quê, porque eu tinha dado uma sumida, né? Porque eu fazia uns jejuns de rede social por causa da igreja, né? Porque o jejum é o que mais te dói você tirar, né? Tipo assim, eu ficava, gente, pra vocês terem uma noção, às vezes quase 48 horas sem comer um pãozinho por causa da depressão. Então, eu fazia jejum de comida, não faria diferença nenhuma. Então, eu fazia, como eu era muito viciada em rede social, eu fazia o jejum de rede social. E era horrível, gente. Como eu sofria. Eu chorava com o celular na mão, querendo ligar o celular. E quando o jejum tava acabando, eu ficava assim, falta 5 minutos para acabar, falta 5 minutos. E tipo assim, eu fazia jejum de uma semana. Pra doer muito, porque tinha que doer. Porque eu acreditava, olha que crença, outra crença, que eu precisava sofrer para mudar. Olha que absurdo, gente. A gente pode mudar na amorosidade. Você pode mudar com sofrimento, tá? Isso é uma verdade. Isso é verdade. Mas é uma escolha. Já te disseram que é uma escolha? Que você pode mudar pelo amor? Cristo ensinou isso pra gente. Não sou eu que estou dizendo. Buda ensinou e milhares de outros mestres ensinaram isso pra gente. Mas a gente se convenceu, tomou como verdade absoluta que é só pela dor que a gente aprende. Mas não é, né? A gente aprende pelo amor. E eu sei que essa senhora, eu falei, não tô muito bem. Ela falou, você
Conhece o Jorei? Já ouviu falar do Jorei? Eu. Não. Ela é de São Paulo, gente, nunca vi, mas ainda vou lá dar um beijo na boca dela. Eu já falei, volta e meia eu mando mensagem pra ela e falo assim, eu vou aí beijar na tua boca, mulher, porque se eu tô aqui hoje, é tu. É tu. Já tem noção da quantidade de declaração de amor que eu faço pra essa mulher. Aí eu sei que eu falei dessa questão do jejum, das redes sociais, tudo mais, eu fiquei sumida há um tempo por causa disso. E ela me chamou, Amandinha, você tá sumida, que não sei o quê. E eu comandava uma máfia de molde na internet, gente. Ai, meu Deus do céu. Mais um dos meus toques na vida, uma máfia de molde. E ela conversando comigo, ela me falou do Jorei, como eu falei pra vocês. Eu falei, nunca ouvi. Ela, Amanda, você falou que não tá muito bem? Procura o Jorei, porque o Jorei me curou de um câncer. E eu tenho certeza que vai te ajudar. Aí eu, opa! Gente, sem brincadeira. Eu peguei Clarice, que estava sentada na cadeirinha de alimentação. Clarice tinha uns 3 aninhos. Tinha acabado de fazer 3 aninhos. Tava com a cara toda suja. Eu tava com os cabelos todo arrepiado, porque eu ficava 2, 3 meses sem lavar o cabelo, escovar dente. Não era uma possibilidade. E eu peguei ela do jeito que ela tava. Eu lembro que eu tava de shortinho, eu sempre usei, eu uso ainda muito short jeans, ainda mais no Rio, que é muito quente. Eu saí do jeito que eu tava. Do jeito que eu tava. Eu desci, peguei o ônibus, fui caçar a igreja. Não achei a igreja, aí é uma outra história também que é longa. E um ano se passou. Minto, isso com Clarice foi quando ela tinha 2 aninhos. Um ano se passou. E aí, eu passando por aquela rua, meu marido ia vir aqui para Barbacena. E eu tive que resolver umas coisas para ele, já consolada de que eu não mudaria nada, de que eu teria que conviver com a depressão pro resto da minha vida. Eu passando pela mesma rua que há um ano atrás eu tinha visto que era o endereço de onde eu receberia Jorei, que era o endereço da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. A igreja que não existia estava lá. A igreja que há um ano atrás não existia estava lá, gente. Quando eu fui lá, tinha uma semana que a igreja tinha sido demolida para ser reconstruída. E eu passei lá no dia 14 de março, que foi uma segunda-feira. No dia 12, que foi o sábado, foi a inauguração da igreja, pra vocês terem uma noção. E eu não sabia o que era, pra que era. Eu achei até que era uma igreja evangélica, inclusive, mas não é. O messianismo é uma igreja de origem japonesa, que ela é meio que ecumênica, então assim, a gente respeita todas as religiões, entende que tudo são caminhos, mas pra mim era uma oração, que eu ia chegar lá, a igreja messiânica era uma igreja crente. Tem tanto nome aí diferente, gente, não é possível. E quando eu cheguei, que me falaram o que era, eu ri, eu debochei, eu falei, vocês são tudo maluco. Vocês são tudo doido. E comecei a receber o Jorei. E o que me recomendaram? Que eu recebesse o Jorei. O Jorei, gente, para quem não sabe, é uma oração de imposição de mãos, que muita gente confunde com o reiki, mas não tem nada a ver com o reiki, tá? A única similaridade que existe com o reiki é o fato de canalizar a luz divina. Ok? O reiki você canaliza a luz universal e você também canaliza a luz universal. Mas a forma é completamente diferente e os objetivos, principalmente, ou seja, a intenção é totalmente diferente do reiki. Mas eu já ouço muitas pessoas que não conhecem o Jorei fazerem essa associação. Inclusive, já vi na internet falando que um dos nomes do reiki é Jorei. E realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, o Jorei é uma oração de imposição de mãos, onde eu me conecto com a fonte da criação. É religioso, o reiki, por exemplo, já muda aí, o reiki não é religioso, o Jorei, ele é uma prática religiosa da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, onde, através dessa canalização, eu dou o meu corpo para canalizar a luz divina, para purificar, para limpar as máculas do espírito da pessoa. E a partir do momento que a gente libera a mácula do espírito, a alma, que para a Igreja Messiânica está no centro do espírito, que é a partícula divina, ela começa a brilhar e a propagar para o universo, né? Que aí a gente pode chamar de campo vibracional, pode chamar de... Ai, meu Deus, mais o quê? Mas assim, a gente tá ali, a gente se abre, né? A gente começa a viver da intuição divina. E eu achei louco quando ele me falou. Achei louco. Imagina, eu que era ateia, virei crente. E ainda ouço um troço desse. Gente, tá de sacanagem comigo, né, gente? Era muita informação. Ainda bem que eu sou a doida que quer descobrir tudo, porque eu queria melhorar de qualquer jeito. Eu tinha que melhorar, né? Áurea? Não sei, eu falo aura.
Gente, me perdi. Tá. Aí o que acontece? Eu fui e comecei a receber o jorei, por quê? Porque, como eu falei pra vocês, eu queria sair daquilo ali. Eu só não aceitava tomar remédio, mas se vocês chegassem pra mim assim, Amanda, comi merda ontem e saí da depressão, eu vou falar, onde é que eu pego essa mesma merda que você pegou? Porque eu vou comer ela, porque eu quero me curar da depressão. Então, só o remédio porque eu era rebelde, gente, porque eu era rebelde. Não sei porque eu era muito rebelde nesse aspecto, né? Então, eu sei que eu falei, não acredito, mas... E o rapaz que me atendeu, tadinho, nossa, meu anjo da guarda também. Ele falou, tu não já me disse que já tentou de tudo? Eu falei, aham. Aí ele, eu sou debochada, tá, gente? Aham. Aí ele, então, o máximo que vai acontecer é daqui a 30 dias você voltar aqui e falar, nossa, você é um babaca. E ele é descendente de japonês. Ele, o máximo que vai acontecer é você chegar aqui daqui a 30 dias, que ele me falou para receber durante 30 dias, o máximo de jorês que eu conseguisse, do máximo de pessoas diferentes possíveis, né? Ele falou, o máximo que vai acontecer é você chegar aqui daqui a 30 dias e dizer que eu sou maluco, que você tava certa. Aí eu ainda cheguei pra ele, né? Porque ele era super miudinho, não sei o quê. Aí eu, quantos anos você tem, garoto? Quantos anos você tem? Porque eu não vou ficar pedindo conselho da minha vida, falando sobre a minha vida com um moleque de 15 anos de idade. E tipo, eu tinha o quê? 26, 27, 28, 20, tinha 29 anos, ele tinha 28. Com cara de 14. Eu mó abuso com ele, tadinho. Eu sei, ele falou, não, mas você vai chegar aqui e vai falar, ó, você é um babaca, eu tava certo, você tá errado. E nisso, gente, eu comecei a receber o jorei. Comecei a receber. Pra vocês terem uma noção, eu chegava na igreja 2 horas da tarde, eu saía de lá 9 horas da noite, que era quando tinha a última oração, sabe? E eu recebia 10, 15, 20 joreis por dia, porque se é pra ser, tem que ser intensivo, né, gente? Eu queria intensivão. E eu comecei a melhorar. Comecei a melhorar, comecei a melhorar, comecei a melhorar. E não acreditava, tá? Todo dia me perguntavam, e aí, como é que você tá? Eu, tô mal. Porque eu ficava assim, isso é minha mente. Minha mente tá me enganando. Daqui a pouco eu vou descobrir que eu continuo daquele jeito e aí vai ser pior. Porque aí eu vou ter certeza que não tem esperança pra nada, que eu vou morrer nessa merda mesmo. Então, assim, eu tinha medo de dizer pras pessoas que eu estava melhor. Só que a minha cara já era melhor, gente. Depois eu vou compartilhar uma série de histórias que eu salvei, que é do meu perfil pessoal. Que se vocês forem ver as minhas fotos, eu fiz tipo uma quantidade de fotos. Gente, se vocês olham pra mim hoje, vocês me veem lá, vocês não acreditam que é a mesma pessoa. Do jeito que eu tava, você via a tristeza, sabe? Você via aquele semblante péssimo, sabe? Forçando a alegria. Então, as pessoas me olhavam e já viam que não era a mesma, que tava diferente, e eu negava. Até que chegou um momento em que não dava mais. Que quando chegou nos 30 dias, eu já tava praticamente curada. Eu digo curada, assim, da depressão, sabe? Curada daquelas máculas que me causaram. Entretanto, a minha mente continuava. Eu limpei o meu espírito. Faz sentido para vocês? Eu limpei o meu espírito de tudo aquilo, toda aquela densidade que estava acumulada. Mas a minha mente não mudou. E aí entra o Theta Healing na minha vida. O Theta Healing, veio o Reiki, que o Reiki veio depois do Theta Healing, agora vai vir a terapia multidimensional, tá? A psicanálise. Por que veio isso pra mim, gente? Veio porque eu entendi que pra me manter sem a depressão, eu precisaria entender por que eu cheguei naquele ponto. Então, se você quer sair da depressão, entenda qual foi o processo que te levou até essa depressão. Qual foi o processo? Vocês viram? Eu falei para vocês aqui nessa live sobre a minha infância, sobre os abusos sexuais, sobre todas as brigas que existiam na minha família. Então foi um processo para chegar à minha depressão. Então, se quer sair da depressão, olhe para o seu passado e ressignifique ele. Porque é fácil, é leve, sabe? E se você não é capaz de fazer isso sozinha, tá tudo bem. Só buscar ajuda. Sabe? Eu precisei praticamente me matar, morrer em vida para buscar ajuda. E vocês não precisam, sabe? Não precisam. Você pode sair dessa olhando para mim, olhando para outros exemplos de pessoas, sabe? E tirando dali a força que já está dentro de você. Porque não sou eu que estou te dando, sabe? Não é outra pessoa que vai te dar, tá dentro de você. E é por isso que as coisas fazem sentido para você. Então, assim,
Eu sempre gosto de dizer isso, busque ajuda. O Jorei foi o meu remédio. Lembra? Se você está numa crise de depressão, você toma um remédio, o remédio te faz o quê? Te tira da crise, ele te estabiliza. Não é assim que funciona? Entretanto, se você não curar o que te levou naquele processo depressivo, você vai ter que aumentar dosagens. Você vai parar e você vai continuar tomando. Vou dar um exemplo para vocês de uma mulher que vive um relacionamento abusivo, que vive violência doméstica. Vocês sabiam que a maior parte da depressão em mulheres que são casadas e sofrem violência são por causa da violência? E elas acreditam que elas são depressivas, mas não associam ao marido violento? Então vamos pensar comigo, essa mulher que descobre uma depressão, que é humilhada, é agredida, não vou nem botar fisicamente, verbalmente, por um marido, por um companheiro, por um namorado. E ela vai tomar antidepressivo. Ela vai se curar, gente? Se ela acredita que ela não é nada, que ela não é ninguém, que ela não merece absolutamente nada, ela não vai se curar. Van, bem-vinda, minha gata. Gente, a melhor mentora da vida. Vanessa Lucas, vamos lá, gente. Então, assim, perdi aqui, Van, olha só. Então, assim, gente, me lembra aí o que eu tava falando, gente, que meu tempo já deve estar acabando. Então, assim, pensa. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Então, eu busquei... Ah, tá. O Jorei, ele me deu estabilidade, assim como o remédio. Essa mulher, o exemplo da mulher, que tá sofrendo violência doméstica. O remédio não vai tirar, ele é um paliativo. Por quê? Porque a vida dela não mudou. Porque ela já está psicologicamente afetada, porque ela já acha que ela não merece. Ela acha... Porque o cara, geralmente, a violência psicológica, você não é ninguém. Sem mim, você não vai a lugar nenhum. Nem sua família gosta de você. Seus amigos são todos falsos, ninguém gosta de você. Todo mundo fala mal de você por trás. Você é um lixo, você é burra. Você acha que você é quem? Sem mim, minha filha, você vai morrer na sarjeta. Eu vim aqui para salvar a sua vida. Você deve tudo que você tem para mim. Você não é capaz de nada. Essa mulher, gente, vai tomar antidepressivo pro resto da vida se continuar com esse homem. E se ela não mudar esse pensamento dela, se ela não ressignificar isso, ainda que ela mude ele, ela vai arrumar outro, igual ou pior. Então eu falo, o Jorei, ele foi o meu antidepressivo. Ele me tirou da crise. Só que eu tive que parar e olhar, putz, o que me trouxe pra cá? E aí olhar todo esse processo que eu falei pra vocês. Olhar tudo o que me trouxe a depressão, desde lá de memórias intrauterinas, memórias de vidas anteriores e paralelas que eu acredito, e ressignificando, e trabalhando. Por quê? Porque eu não podia voltar para aquele estado. Eu não me permitia mais voltar para aquele estado. Eu precisava entender. Então, se hoje você está aqui, e você tem depressão, e você se medica, olha para a sua vida. Tá tudo bem você se medicar, tá? Tá tudo bem. Mas o medicamento, ele é para te estabilizar. Você tá estabilizada agora? Busca ajuda. Muda o que te faz mal. O que te faz mal é que é o seu emprego. O que te faz mal é porque você acha que você é uma mãe de merda. Porque você olha as outras mães e você acha que você não é a mãe perfeita que você deveria ser. O que te faz mal é o julgamento dos outros. O que te faz mal? É o medo de ser alguém? Ou é o medo de ser ninguém? É o medo de morrer? Sabe? É o medo da pandemia? É o medo de ficar sem emprego? É o medo de passar fome? O que te levou para esse percurso? Foi um abuso sexual? Quem foi que abusou de você? Foi um abuso emocional? Olha para isso, porque eu garanto para vocês, é uma dor momentânea. Quando a gente traz isso para o consciente, é momentânea a dor. E você olha para ela sem sofrer, apesar de ainda doer, sem sofrer, e você ressignifica ela. E aí sim, a sua vida muda. E aí sim você vai poder abrir mão desse medicamento. Porque você vai abrir mão do processo. Você vai trabalhar o processo que te trouxe a depressão. Então, eu acho que essa é uma das maiores mensagens que eu quero deixar para vocês hoje aqui. Olhem para o processo. Gente,
Minha internet já tá acabando. Eu não vou gravar mais um vídeo, tá? Faltam 20 segundos. Eu agradeço a vocês por estarem aqui, tá bom? Eu acho que eu finalizei, falei como o Teta Healing me trouxe até aqui, que foi um alto trabalho. Muito, muito, muito obrigada. Amo, 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 amo vocês. A live vai ficar salva, tá? No IGTV. E em breve já tô lançando as novas lives e aceito as mensagens de vocês, tá? Com dicas.